Ok, vamos chamar o pastor Ricardo aqui. Aqui. Muito bem, pastor Ricardo. Agora é com você, o tempo é seu. Que Deus te abençoe e abençoe a palavra. Amém. Só me dá um feedback aí se está algum ruído no fundo. Tá perfeito, viu? Tá perfeito? Ah, então tá bom. É o ventilador, irmãos. Precisa, aí precisa. É o ventilador, daqui a pouco eu já desligo ele aqui. Glória a Deus, queridos. Vamos lá. Vamos aqui, 11h06 da manhã, compartilhar com vocês aí um pouco da palavra de Deus. Deixa eu me organizar aqui, só ver se eu abro um pouquinho mais a minha tela. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Primeiro, irmãos, agradecer vocês aí por esse convite maravilhoso, poder estar aqui com vocês, poder compartilhar esse momento precioso da palavra de Deus, né? E louvo a Deus aí por muita coisa que está acontecendo no meio de vocês, né? Eu estava aqui ouvindo os testemunhos. Puxa, como é bom ouvir testemunho, né? É tudo que a gente precisa, né? Tudo que um pastor sonha, né? Em ver suas ovelhas colhendo, né? Tendo resposta. Isso, para nós, é uma alegria grande, viu? Então, glória a Deus pela vida de vocês aí. A gente tem que louvar o Senhor, dar parabéns mesmo, né? Por essa dedicação, esse empenho que diz respeito à oração. Fiquei muito contente de ver aí vocês nessa pegada, né? Aproveito para falar só uma coisa que o Espírito Santo tem ministrado aos nossos corações aqui em THE também, aqui em Teresina, a respeito dessa solitude, né? Que é extremamente importante, né, para nós como cristãos, nós temos esse momento, né, de solidão, esse momento só você e o Senhor, né? As grandes coisas se constroem em momentos solitários, né? Eu sei que a nossa concordância, ela é poderosa, né? Quando nós nos concordamos, quando vocês se reúnem, existe um poder muito grande nisso. E porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, quando vocês concordam, as coisas se movimentam. É uma força sobre a igreja. Agora, quando você está em solitude com o Senhor, quando você dedica tempo a estar solitário com Deus, isso também vai trazer mudanças, impactos pessoais na sua vida. Porque a oração, irmãos, a oração é como nós falamos com Deus e é como Deus também nos afeta. Então, nós precisamos ser afetados pela oração, né? Então, você precisa de tempo com Deus, né? Solitude é uma palavra que a gente tem trabalhado muito aqui em Teresina. Tempo de qualidade com Deus, tempo de estar sozinho no Senhor, ou na madrugada, ou no início da manhã, mas se dedicando ali a esse momento de entrega mesmo, onde o Senhor vai ministrar cada um de vocês, né? E a gente sempre fala aqui, fala para os irmãos, olha, o que você trouxe para a igreja hoje, né? O que você trouxe para a pequena família? Alguma coisa você tem que trazer. A gente traz aquilo que a gente conquistou no secreto, né? No escondido, no encoberto, né? Aquilo que o teu pai falou com você, né? Aquilo que Deus ministrou na sua vida. Então, que vocês possam ter mais desses momentos de entrega, de solidão com Deus, em conjunto, que os motivos, as bênçãos, né? Elas vão se multiplicar cada vez mais e serão exponenciais. Amém? Multiplicadas e exponenciais. Glória a Deus, queridos. Bênção, eu queria hoje ministrar aqui uma palavra para vocês, queria trazer algo que o Espírito Santo tem colocado nos nossos corações. Eu queria falar sobre atitudes grandiosas, amém? Eu queria pedir que você pedisse ao Espírito Santo, que você se dedicasse a esse momento da palavra, né? Esse tempo aqui, ele acaba sendo, assim, um tempo difícil, né? Porque a gente está se interagindo via internet, mas eu tenho certeza que Deus quer ministrar algo no seu coração, então se desligue de todas as coisas, que você possa aí se dedicar a esse momento em ouvir a ministração, a palavra do Senhor. Se você puder também, você compartilha, manda para alguém, né? Faz a sua parte, deixa Deus fazer a dele. Olha, ouve aqui essa palavra, né? Participa agora aqui deste momento, então compartilha no seu grupo, compartilha aí no YouTube, aonde você puder compartilhar, compartilha para a mensagem chegar cada vez mais longe. Amém? Amados, atitude grandiosa, eu queria falar sobre atitude grandiosa com você. Né? Bom, atitude ele é um comportamento, né? Atitude é um comportamento que eu e você. Quando nós evidenciamos isso, né? A gente sabe que isso passou por um propósito. Primeira coisa que precisa acontecer é uma disposição, né? Então, a atitude, ela é ditada por um comportamento interno. Então, precisa acontecer algo dentro de você, primeiro. Primeiro acontece dentro, aí depois nós vemos o que aconteceu.
Então, é necessário que haja um entendimento da nossa parte a respeito disso. Porque a gente fala, não, precisa ter atitude, é verdade, precisa ter atitude. Mas, se você não tiver uma disposição interior para essa atitude, bom, você não vai conseguir. Né? Quantos de nós não tivemos atitudes, muitas atitudes na vida e paramos no meio do caminho, né? Quem nunca, né, irmão? Quem nunca começou a academia? Quem nunca começou uma dieta, né? Quem nunca começou um curso de inglês? Quem nunca, né? Então, todos nós já tomamos atitudes que foram atitudes humanas, atitudes baseadas só no exterior. Mas o que a gente quer falar aqui, para que a Penha, a Igreja da Penha, eu, você e toda a Igreja de Jesus espalhada pela terra, é que a gente precisa ter uma atitude partindo de uma disposição interior, né? É uma vontade, a gente precisa ter uma vontade de vencer as dificuldades, uma vontade de vencer as batalhas, uma vontade. Agora, onde nós vamos repousar tudo isso, né? Tudo bem, pastor, glória a Deus, uma coisa maravilhosa que você está me dizendo, mas aonde nós vamos repousar isso? Nós vamos repousar isso num propósito. Nós precisamos repousar isso num propósito que vai além de nós, né? Então, quando você tem um propósito, quando você tem um ideal, né? Quando você tem ali algo que ficou consolidado da parte de Deus, você consegue avançar nisso. Amém? Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida. Deixa Deus só começar a ministrar algo no seu coração, deixa Deus começar a mover o entendimento. E eu queria que você compreendesse que Deus usa pessoas comuns para fazer grandes coisas, né? Pessoas simples, pessoas como nós, né? Pessoas que não eram e passam a ser a partir do momento em que Deus colocou no nosso coração um propósito. Né? Quantos de nós, né? Quantas histórias boas nós podemos contar aqui a seu respeito, né? Quantas coisas, né? Você, da onde você saiu, né? Os primeiros dias no Evangelho, todas as primeiras coisas, primeiras orações, primeira busca, né? Tanta coisa passou por você e grandes coisas aconteceram através da sua vida. Então, amados, deixa Deus falar ao seu coração a respeito disso. Isso me faz lembrar já de Neemias, né? Um homem comum. Ele estava ali servindo, né? O rei. E o Senhor colocou um propósito no coração dele e ele colocou aquilo, fez aquilo acontecer, né? Na reconstrução. Precisou haver muita confiança da parte dele em falar com o rei, né? O apóstolo Paulo também era outro que precisou entender o propósito dele e ele tomou a atitude de espalhar a palavra de Deus, de espalhar a visão. Pedro também, né? Pedro teve muita coragem e ele precisou, apesar de todos os pesares de algumas situações, mas, não, vamos e venhamos. Precisa muita coragem para você descer de um barco, precisa muita coragem para falar o que ele falou, precisa de muita coragem, né? Atitudes, ele sabia, né? Havia um propósito dentro dele. Salomão, quando ele pediu sabedoria para Deus, né? E Deus o acrescentou tantas coisas. Jó, pela persistência. Davi, que venceu gigantes, né? É interessante a gente pensar em Davi, porque ele já tinha vencido Golias, né? Primeiro ele venceu Golias dentro dele, e isso é tremendo, né, irmãos? Gigantes que são vencidos antes, né? O José do Egito, quando ele teve os sonhos, né? Todas essas coisas fizeram com que esses homens comuns, homens simples como eu e você, tivessem uma vida transformada e tocada pelo poder de Deus. Só quero fazer um parênteses aqui. Às vezes a gente pensa assim, vamos fazer grandes atitudes, grandes coisas para Deus, e a gente pensa logo em coisas apoteóticas. Não, irmão, a menor coisa que você fizer vai fazer toda a diferença. Né? Um golfista, quando ele vai bater na bola, você olha um golfista, né, batendo numa bolinha, o que você pensa? Né? Você olha para um, olha para outro, são todos iguais, né? Mas poucos acertam o buraco lá, aquele buraquinho pequeno de primeira, né? E os poucos que acertam esse buraco são aqueles que ajustaram coisas mínimas, né? Coisas milimétricas, que é imperceptível aos olhos. E isso faz toda a diferença. Então, grave isso, irmão. Pequenas coisas que você vai fazer, a partir de hoje, vai mudar a sua história. Né? Grandes atitudes, elas passam por pequenos ajustes que você precisa fazer. Alguns grandes ajustes, mas outros pequenos ajustes. Tem duas mulheres que chamaram a minha atenção, né, nessa questão de grandes atitudes. A primeira delas foi a mulher do fluxo de sangue, né? Todos nós conhecemos essa história maravilhosa, e ela estava lá há 12 anos padecendo, 12 anos sofrendo. E o que ela dizia dentro dela, irmão? Ela dizia, se tão somente, né? Ela pensava assim, se tão somente eu tocar, se tão somente eu conseguir chegar perto dele, um milagre vai acontecer. E foi o que aconteceu, né? Aí Jesus fala, de mim saiu virtude. Irmãos, pare para pensar.
Pare para pensar um pouco, né? Pare para pensar um pouco. Ela tirou a virtude de Jesus, né? Ela arrancou a força, algo que Deus já tinha, que estava dentro dela, né? Um propósito, né? Ela tinha uma disposição interior grande, irmão. E essa disposição interior, ela foi manifestar. Ela se tão somente, e quando ela toca, aí o milagre vem sobre ela, né? Ela teve que vencer as dificuldades dela, ela certamente passou 12 anos sofrendo, né? Ela poderia, claro, a gente só conta a ponta da lança, né? O final, mas para pensar, né? Ela teve que ter disposição. E é uma coisa importante para você ter uma grande atitude, é ter disposição. Então, grave essas coisas. A segunda mulher que eu quero falar para você nesse início é a mulher cananeia, né? Esse é um momento em que Cristo está ali tendo uma conversa com essa mulher. Não era para ela ser curada, não era para ela receber bênção nenhuma, porque Jesus estava ali na disposição para os judeus, né? Ministrando, pregando, falando, né? E ela chega para Jesus e fala: minha filha está endemoniada, eu precisava que o senhor curasse ela, o senhor pode curar minha filha. E essa conversa, ela se prolonga ali, e a resposta de Jesus, ela diz assim para Jesus, né? Mateus 15, verso 27 e 28. E ela disse, quando Jesus respondendo, não é bom dar o pão aos cachorrinhos, né? E ela responde assim, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a sua fé, seja isto feito para contigo como tu desejares. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Olha só que tremendo, né, irmão? Olha que coisa maravilhosa. Se você parar para pensar, essa mulher, ela estava vivendo aqui algo que não era para ela. Ela estava recebendo algo grandioso da parte de Deus que não era para a vida dela. Mas mesmo assim, Deus considerou a intenção dela, Deus considerou as dificuldades que ela estava tendo e Deus considerou a fé dela, aquilo que moveu, levou ela para frente. Então, uma atitude dela mudou tudo. Uma atitude pequenininha dela mudou tudo. Uma frase, né, de maneira inteligente que ela disse para Cristo, fez com que ele falasse: recebe. Então, pequenas coisas que podem ser mudadas, irmãos, vão transformar em grandes coisas, né? Uma atitude que a Penha tomou, uma só, que é: vamos orar. Vamos de fato orar. E olha como tudo mudou, né? Então, grandes coisas vão se desabrochar a partir disso, né? Pessoas, contatos, famílias, toque, avivamento, unção, graça, poder, autoridade. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero pedir que você possa trazer, que esse entendimento venha sobre você. E a gente escolheu aqui a história em Juízes 6 para poder falar um pouco sobre Gideão. Amém, amados? A palavra de Deus diz assim, Juízes 6, verso 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Há uma promessa de Deus para Gideão ali. E eu digo para você nessa manhã, uma promessa de Deus para a sua vida também. Uma promessa em que Deus está falando, você vai derrotar os midianitas como se fosse um só homem, né? Então, tudo aquilo que você vê de dificuldade, como se fosse um só, você vai passar por eles, né? E a gente precisa considerar o momento de Israel aqui. Eram 7 anos em que Israel estava vivendo uma opressão dos medianitas, dos amalequitas, né? Era um tempo difícil, né? Juízes 6:1 fala isso, né? Desse tempo, desses 7 anos. 7 anos de luta, 7 anos de dor, 7 anos de sofrimento, 7 anos que os inimigos vinham, assolavam realmente tudo. A nação de Israel, ela fugiu, né? Fugiu, a Bíblia diz que eles fugiram para as cavernas, fugiram para as cisternas, eles foram para todos os tipos de lugares, né? Mas tudo isso, irmão, nós precisamos considerar aqui, né? Que Deus permitiu tudo isso porque aquele povo, aquela nação, ela estava se afastando de Deus. Aquela nação não considerava ele como mais o único Deus. Então, eles estavam servindo a outros deuses, Baal triunfava, né? E cada um fazia o que queria. E o afastamento da presença de Deus faz com que as coisas que a gente menos quer aconteçam. Então, isso é fato para todos nós. Nós precisamos compreender isso, né? E Israel estava sofrendo, padecendo, né? A Bíblia diz aqui em Juízes 2 que eles estavam escondidos nas montanhas, em esconderijos, caverna, fortaleza, né? E a oposição, ela era grande, irmão. Grande, porque o texto diz que quando Israel plantava algo, que quando eles preparavam, na hora da colheita vinha o inimigo como um enxame de abelhas e tomava tudo.
roubava todas as coisas. E isso é péssimo, né? Imagina, você trabalha. Quem nunca, né, irmão? Trabalha. Na hora que você vai pôr a mão numa bênção, de repente aquilo, pum, sai da sua mão. Aquilo foge de você. Aí você fala, puxa vida, sim. E a sua vida começa, em vez de você ter um outro pensamento, você fica, puxa, eu perdi. Eu conheço pessoas que falam de coisas que perderam por anos, né? Mas eles nunca param para pensar, por que isso foi embora? Por que essas coisas saíram da minha mão? Por que não aconteceu esse milagre? Por que eu não rompi? Né? Por que Deus não colocou eu nessa estatura? Por que essa porta de trabalho não abriu? Por que esse emprego? Por que esse concurso? Né? Por que eu fui dispensado no meio de uma pandemia? Será que Deus não sabe que eu preciso comer? Será que Deus não sabe que eu preciso estar sustentando a minha casa, a minha família? Irmão, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe como lidar conosco, Ele sabe como nos cuidar de nós. É interessante que a palavra de Deus diz assim, que em Juízes, nesse momento, a Bíblia diz, chama os amalequitas, chama os medianitas de um enxame de abelhas, que ele é como um enxame, que vem, consome, destrói tudo, some com tudo. E Israel estava ali perdido. Bom, amados, não preciso nem falar que o medo se instala. Quando você percebe que o inimigo ele é mais forte que você acaba deixando as sensações de medo vir dominar você e você acaba se afastando, você vai se apagando, você vai fugindo, né, do confronto, porque você entende, se eu for confrontar, eu não vou conseguir sair disso, né? E é justamente isso que eu quero que você compreenda, que Israel precisou ter uma atenção, Israel precisou se arrepender. Quando a gente se arrepende, irmão, muita coisa muda na nossa vida, muitas situações são transformadas. Né? E eles chegam nessa condição. E nessa condição, Deus começa a fazer mudar o cativeiro. Deus começa a mudar a história. Deus começa a trazer uma nova palavra para eles, né? E a Bíblia diz assim que em Juízes 6, eles se arrependem, né? E eles pedem socorro ao Senhor. Diz o texto assim, ó, por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Bom, aí é nesse momento que Deus fala, agora sim, agora vocês estão entendendo que tudo parte de mim, né? E Deus tinha um propósito, né? E Deus começa a procurar, é interessante quando você lê a Bíblia nessa perspectiva, que Deus começa a procurar um coração. Deus está procurando um só, para ele encontrar algo e a partir deste algo ele fazer algo grande, algo maior. Então é o que Deus está fazendo com a Penha, é o que Deus está fazendo conosco aqui em Teresina, é o que Deus está fazendo com a igreja dele, brasileira, mundial, né? É o que Deus está ministrando para todos nós. Deus está procurando corações certos e indignados ao ponto de poder fazer algo novo e diferente. Então eu quero que você abra o seu coração, que você deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida nesse momento. Sabe, irmãos, a palavra de Deus diz assim, em Juízes 6, no verso 11, diz que, vamos ao Gideão. Então, o anjo do Senhor veio, sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao bezerrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos medianitas. Juízes 6, verso 12, diz assim, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro, né? Homem valente, algumas traduções, né? Valente e forte. Aí Gideão responde, mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura, não te mandei eu? Bom, amados, o que Deus encontra aqui é um coração indignado, né? A primeira perspectiva que eu quero que você entenda aqui nessa manhã é que você precisa lutar com coragem. É necessário que você tenha fé e força para você poder romper naquilo que está oprimindo você. Então, entenda algo aqui à luz dessa palavra. Né? Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, ele estava num lugar errado, né? Malhando o trigo num lugar onde se pisava a uva. E Deus o encontra. E quando o anjo o encontra, nessa conversa a gente percebe a fala de Gideão, que para mim me chama a atenção, né?
Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Né? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Né? Ele está ali numa posição de indignação. Né? Ele está ali numa posição dizendo, poxa, mas se o Senhor está conosco, por que isso veio sobre mim? Né? Por que essas situações estão acontecendo? E Deus ia usar justamente essa indignação dele para cumprir um propósito, né, que era maior do que o propósito de Gideão, maior do que ele falar das circunstâncias que ele estava vivendo, mas era justamente ir contra os amalequitas, ir contra os medianitas e ir vencer uma batalha maior. Então, deixa Deus ministrar no seu coração, irmão. Existem coisas na sua vida que são maiores do que você imagina. Sabe, irmão, nós não estamos tratando aqui uma questão só de sobrevivência. Nós não estamos tentando passar aqui pelo Covid curados ou sarados, ou para a gente poder viver, né? A gente fala muito, quero viver, quero viver, quero viver. Agora, o que você vai fazer com a sua vida? Né? Esse é o ponto. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está dedicando tempo? Com o que você está investindo? O que você está fazendo? Porque é um dom tão precioso, e quando ele passa, existe uma possibilidade de isso sumir, você fala, puxa, eu vou perder, né? Você vai perder o quê? O que você está vivendo? Não, irmão, você não vai perder só a sua família, se Deus nos levar, né? Nós vamos perder a chance de fazer a diferença, irmão, com uma atitude sua. Com uma atitude corajosa, uma atitude grandiosa, uma atitude de fé, e é uma pequena coisa que o Espírito Santo quer ministrar na sua vida hoje, que vai fazer com que grandes coisas se mudem. É preciso, Deus estava procurando um coração indignado. Deus estava procurando em você, em mim, em você, irmão, um coração que diga assim, não aguento mais isso. Não, basta. Sabe aquele basta que é de fato um basta, que não é aquele que sai da garganta aqui, mas é aquele que sai daqui do coração? É esse basta que Deus está esperando de nós. Né? Chega, eu entendi o que eu preciso fazer, eu entendi o que Deus quer, eu entendi como eu posso colaborar com a minha congregação, como eu posso evangelizar, como eu posso pregar o evangelho, eu entendi isso, que eu preciso ter uma intimidade com Deus, eu entendi que eu preciso ir para a vigília, eu entendi que eu preciso orar, eu entendi, e a partir daí, irmão, você começa a tomar atitudes corajosas diante de Deus. Bom, é fato, irmão, quando você quer mudar um hábito, você vai ter que trabalhar isso, porque quem quer levantar de madrugada para orar? Ninguém, queremos dormir. Ou mesmo uma hora mais cedo para você poder ter um tempo de oração para depois você perguntar. Ninguém, irmão. Então, irmão, é hábito. Você precisa entender que você precisa simplesmente fazer. Né? Você precisa simplesmente agir e fazer. Agora, Deus pega esse coração de Gideão, né? Esse coração indignado, e ele fala assim, olha, a partir daí eu vou fazer uma grande coisa. Então, irmãos, eu queria que você entendesse algo aqui importante, que muitos de nós ficamos com receio de fazer as coisas, porque a gente está muito baseado nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, a gente está muito baseado naquilo que nós estamos pensando, né? Tem uma história interessante de um menino que ele estava andando com alguns turistas lá na Amazônia. Era um grupo de turistas e eles andavam em fileiras, né? E aquela fileira, assim, havia uma pessoa puxando a fileira, e eles andavam em fila justamente pela circunstância de ser uma floresta, de ter perigo, cobra, enfim, toda sorte de males que pode haver num lugar onde você não está acostumado. Tinha uma criança local, ela corria em volta, né? Um monte de americano, aqueles homens diferentes, mulheres diferentes, né? Máquina, aquelas coisas. E ao longe eles viram uma cobra, né? Uma cobra grande, e aquela criança correndo e rindo, e aquela criança correu em direção àquela cobra, e eles viram uma gritaria, né? Cuidado, 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 cuidado. E de repente, quando ela chegou perto da cobra, a criança pula em cima da cobra, né? Ela abraça a cobra ali, e que os turistas virou um alvoroço, todo mundo chegou perto. Quando eles chegam perto, eles percebem que a cobra estava morta. Bom, irmãos, no frigir dos ovos, aí todo mundo, está morta, né? E é mais ou menos assim que a gente deve entender a nossa vida, né? Os problemas. Quando Deus coloca um propósito no seu coração, irmão, ele já te deu vitória lá na frente. Ele já venceu o gigante. A cobra já está morta. Só que se você balizar a sua vida por aquilo que você está vendo, você não vai ter atitude de pular nela. Se você balizar a sua vida pelo emocional, pelas circunstâncias, você nunca vai mover em fé. Você nunca vai conseguir lutar com coragem do jeito que o Espírito Santo quer que você lute. Sabe, irmão, é importante você não misturar a missão com a sua emoção, né?
A gente somos emocionais, né? Seres emocionais. A igreja caminhou muito debaixo da emoção, né? As pessoas emocionadas, ótimo, é de Deus tudo isso. Nós precisamos disso, né? Fomos formados assim, mas isso não é para tudo que você deve ver. E às vezes você está vendo circunstâncias básicas da sua vida emocionalmente, pela circunstância. Não, irmão, vai e vence o gigante. Vai lá conferir. Vai lá olhar. Lute com coragem. E é justamente isso que Deus estava falando com Gideão, né? Vai nessa sua força. Homem valoroso, valente, né? Por quê, irmão? Porque Deus não vê as coisas como nós vemos. Deus não olha para as circunstâncias como eu e você olha. Ele não está com dificuldade de vencer os seus inimigos. Ele não está com dificuldade de vencer batalhas por você. É por isso que ele falou para Gideão, como se fosse um só homem, grave isso, como se fosse um só homem, você vai passar por todos. Você vai passar, Gideão. É interessante que nós sempre olhamos para essas circunstâncias assim, puxa, com aflição, né? Com dor. Mas tudo, irmão, tudo que Deus permite na nossa vida é para provocar uma ação da nossa parte. Tudo, irmão, nada é por um acaso. Se você parar para pensar que dentro de um ser eterno que você é, né, você está vivendo uma parte dessa eternidade aqui, essa parte menorzinha aqui chama vida terrena, né? Então você é um ser, a Bíblia diz assim que ele já te conhece antes de você ser formado, então você já existia, né? E nessa faixazinha aqui, Deus está querendo trabalhar com você algumas coisas para depois voltar para você para um estado de eterno, de novo, onde você não morre mais. É nesse momento que eu e você vamos aprender. É nesse momento que a igreja cresce, é nesse momento que eu e você vamos gerar frutos. Né? É esse momento que nós declaramos quem nós somos, né? O que cremos, por que estamos aqui, por que oramos, por que buscamos. Sabe, irmão, é essas questões que precisam trazer para nós uma indignação. E eu pergunto para você aqui, o que te deixa indignado? O que deixa você indignado? O que vem ao seu coração quando eu digo tudo isso para você? O que mexe com você? Enquanto você vire para quem está do seu lado, aí os irmãos não gostam disso, né? E diga assim, o que te deixa indignado? Para dar tempo de eu beber água. Para pensar. Tem uma frase do Freud que diz o seguinte, ó. Quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Olha só que legal, né? Quando a dor de não estar vivendo for maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Então, irmão, para pensar aí um pouco, qual é o seu medo? Porque nós só podemos viver duas dores. Ou a dor da indignação, estou indignado com isso, eu não suporto mais, eu vou agir, ou então a dor de viver em escravidão, né? E era justamente isso, né? Se você parar para pensar, Gideão estava vivendo um estado de escravidão, escondido, isolado, né? Indignado. E Deus pegou essa condição e falou assim, opa, ele procurou um coração. E é interessante que, logo mais na frente, nós vamos ver que a palavra de Deus fala que a nação de Israel eram cerca de 32 mil homens. Né? E dentre esses 32 mil homens, Deus estava procurando um coração onde ele pudesse estabelecer a vontade dele. Foi justamente nesse coração que ele lamentava. Pô, Deus fez tanta coisa na minha vida, agora Deus me abandonou. Né? Deus fez tantos milagres. Né? O que é feito daquilo que foi dito? Né? O que é feito daquelas maravilhas? Meus pais contavam de coisas sobrenaturais. Né? A gente tem mania de lembrar da igreja, né? Com muita saudade do que passou. Né? E, irmão, sabe aquele tempo maravilhoso que você fala assim, aquele era o tempo, né? Não tem sempre assim? Aquele era o momento, aquela era a hora. Então, irmão, preciso falar uma coisa para você, esse tempo não volta mais, acabou. Acabou, irmão, acabou, não volta mais, não tem mais como viver, já era, perdeu, quem era, quem foi, quem ficou, quem vai, e é assim. Né? Às vezes a gente somos muito saudosistas com coisas que Deus está falando, não, eu tenho algo novo para você. Né? Por isso que a Bíblia deixa claro, é o pão de cada dia, todo dia algo novo, todo dia, as misericórdias do Senhor vêm sobre você todo dia. Então, irmão, se não Deus dava assim um pacote, olha, isso aqui, agora vive com isso pro resto da vida. Não, Deus tem algo novo para nós. Deus tem algo novo para você, por isso que ele está falando, lute com coragem. Né? Tome uma pequena atitude, e essa pequena atitude vai mudar o contexto inteiro, vai mudar a história da sua casa, a história da sua família, a história da sua igreja,
e Deus começa a fazer essa mudança em Gideão. Isso nos leva à primeira grande coisa que Deus vai fazer na vida de Gideão, e eu quero que você pense nisso comigo. Deus manda um recado para ele: você vai destruir todos os altares da sua casa. Né? Diz o texto aqui, vamos lá, Juízes 6, verso 24, o verso 26. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu o nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abizerritas. Naquela mesma noite o Senhor lhes disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Oferece o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Bom, irmãos, Deus dá a primeira ordem. Vamos começar a grande obra. Né? E é interessante quando Deus fala assim que ele vai começar uma grande obra no nosso meio, ele começa por nós. Né? Ele começou pela família, né? Ele começou dentro de casa ali de Gideão. Ó, a primeira coisa que você vai fazer é tirar esse ídolo daí. Eu quero que você tire esse ídolo daí, né? E eu quero que você abra o seu entendimento para algumas coisas aqui, né? E Deus fala para ele assim, olha só que interessante, depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo dessa elevação. Irmão, esse é o lugar onde Deus quer ficar na sua vida, né? É o lugar que Deus queria ficar em Gideão. Gideão, é aqui que eu fico, no topo elevado da sua vida. Para quê? Para que todos saibam que fui eu que fiz todas essas coisas. Deus começa a chamar a responsabilidade, ó, você vai viver o propósito, mas eu serei exaltado nisso. Sabe, irmão, na sua causa, na sua vida, é isso que Deus quer fazer. Ele quer ser exaltado. Ele quer que você reconheça, ele quer que as pessoas que estão à sua volta falem, epa, ele é homem de Deus. Ela é uma mulher de Deus, ela é uma mulher de oração, ela é um homem de oração. É o que Deus está querendo, né? A palavra de Deus fala lá no livro de Coríntios também, que Paulo fala assim, foge da idolatria. Então a idolatria tinha entrado no meio da nação de Israel e aquilo era uma confusão, irmão. Uma confusão, porque Deus não vai dividir a glória dele com Baal. Deus não divide a glória dele com nada. Aí você fala, não, pastor, aqui em casa nós não temos imagem. Né? Aqui em casa nós não temos nenhuma imagem. Só que eu queria que você pensasse em algo aqui. Eu queria que você entendesse que, às vezes, nós trocamos Deus, né, por coisas. Né? Às vezes, a gente troca Deus por situações, a gente troca Deus por jogo de futebol, a gente troca Deus por uma festa, a gente troca Deus por esporte, né, pelo corpo, você cultua o seu corpo, que eu tenho que malhar, eu tenho. Você troca Deus pelo seu esposo, né? O seu esposo é a coisa mais importante tudo bem, ele é importante, né? A sua mulher, o seu filho, às vezes você está trocando Deus por coisas, né? E isso é idolatria, né? Quando Deus não reina de fato na sua vida, a gente acaba passando assim apuros, porque ele não é o centro, né? E é o que ele quer ser. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Esse o primeiro mandamento, não é esse? Ele primeiro. Depois amar o próximo como a si mesmo, né? E às vezes a gente vai criando um vazio existencial, né? E a gente fica assim, tá faltando algo, eu vou para a igreja, eu não sinto nada, né? Eu oro, eu não percebo Deus, eu jejuo, né? Eu dou minhas ofertas, mas eu não estou bem, né, irmão? Então passa em vigilância, porque eu quero que você compreenda que as pequenas coisas tomam o lugar de Deus. Pequenas situações para nós cristãos ou não cristãos, né? Como é importante a gente entronizar Deus, como é importante a gente gastar tempo, irmão, investir tempo, né? Dizendo só há um Deus sobre toda a terra, que é o Senhor Jesus Cristo, Criador do céu, da terra, de todas as coisas. Só há um tempo, irmão, só um tempo que você precisa dedicar a isso para reconhecer Ele na sua vida, né? A palavra de Deus fala lá no Pai Nosso. O Pai Nosso nos lembra isso. Pai Nosso, que estás no céu. Santificado seja o teu nome, né? Quanto tempo você gasta, irmão, dizendo para ele que ele é eterno, que ele é soberano, que ele é santo. Quanto tempo você não vai para um momento de intimidade, né? Quanto tempo faz com que você não exalta ele? Então, irmão, procure detalhes na sua vida que possam estar roubando você de um encontro genuíno.
roubando você de ouvir a voz do Espírito Santo, um direcionamento. Sabe, irmão, destrói o altar, destrói as coisas que estão te roubando, destrói as situações, né? Sabe, e isso me faz lembrar que, quando na fala de Cristo, ele diz assim, ó, eu não vim trazer paz, né? E isso faz a gente pensar no seguinte, que realmente, quando a gente vai andar com Cristo, a gente pensa que todas as coisas, elas vão colaborar, e tudo vai dar certo, e tudo vai ser do jeito que eu imagino, e tudo vai ser dessa forma, e Deus está falando conosco. Não, eu não vim trazer paz. Eu vim trazer um propósito, né? E Deus está trazendo um propósito para nós. E a palavra de Deus diz assim, que Gideão segue, né? Nessa conversa, ele derruba os altares, e eu não tenho tempo aqui para a gente meditar um pouco mais nisso, mas eu sigo aqui com você, e o texto, Jesus, o Senhor começa a levar Gideão para um outro nível, para um lugar de ação. E é interessante que ele leva, Gideão, você está com muitos homens, né? E ele leva esses homens para um rio, para que eles bebessem a água, e a partir dali, Deus pegasse só 300 homens, como a gente já conhece a história. Só que antes disso acontecer, Gideão faz uma prova com Deus, né? Se o Senhor está comigo, então eu quero uma prova. Se a lã ficar úmida, né? Lembra da história? A lã ficar úmida e o chão seco, eu sei que o Senhor está comigo. Aí ele, no outro dia, não dado por satisfeito, ele faz uma outra prova com Deus. Senhor, se o chão ficar molhado e a lã seca, aí eu sei que o Senhor está comigo, né? Ele vai provando Deus, e Deus também vai provando ele, porque vai provando ele dizendo assim, ó, não vai ser você que vai fazer essa obra. Né? E Deus fala assim, Gideão, faz o seguinte, pega aí os tímidos e os medrosos, manda eles ir embora para casa, fala para eles que eles não vão lutar, né? E nesse grupo de homens de 32 mil, 22 mil vai embora. Irmão, agora para pensar, lembra lá no começo, como a gente falou, Deus estava procurando um coração indignado, né? Desses 22 mil, eles já se assumiram entre tímidos e medrosos, e Deus falou, desses aí eu não vou poder contar. Né? Deus vai mostrando para nós, assim, olha, o número de pessoas em que eu poderia fazer algo era muito reduzido, né? E desses 22 mil, fica 10 mil com ele, né? E desses 10 mil, aí acontece esse momento do rio, da água, né? Ó, aqueles que beberem a água, levarem a boca, esse fica com você. Os que beberem, né, a partir do rio, aqueles que abaixarem, esses vão embora. Dos 10 mil, irmão, somente 300. E é interessante a gente pensar que nesses 300, eles tiveram uma disposição, né? A disposição de abaixar a mão, deixa eu ver aqui, mostrar minha mão aqui, abaixar a mão, pegar a água. Quem já bebeu água assim? Você já bebeu água assim? Né? Não aquele que você engata na torneira e você fica ali, né? Mas você pega um pouquinho e bebe, pega um pouquinho e bebe. Irmão, como é difícil isso, né? Você vai ali, você quer saciar, mas tem que ter disposição. É como quem chega numa clínica, né? Eu estou falando clínica aqui porque já aconteceu comigo. Você chega morrendo de sede. Aqui em Teresina, a sede ela é quase que online o tempo todo. Então, você chega ali, só tem copinho de café. Irmão, aí você tem que ter muita disposição para saciar, porque na hora que você começa a vibrar com a água, acaba. Né? Então, tem que ter disposição, tem que ter vontade, tem que querer, tem que ter apetite, né? Para você vencer batalhas, para você vencer gigantes. E é justamente isso que a gente precisa compreender. E eu queria que você entendesse que quem te chamou para essa grande obra foi Deus. Foi Ele quem chamou você. Foi Ele quem disse para você, venha porque tenho algo para você. Você que aceitou Cristo, você que aceitou Jesus, irmão, você que estava aí, essas 3 pessoas que eu estava ouvindo, e muitos outros irmãos que estão no começo da caminhada, ou que já estão há muito tempo, irmão, você foi chamado por Deus. Você foi escolhido por Deus. Deus olhou, sabe, irmão, no meio de uma multidão que é São Paulo, de milhões e milhões de pessoas, e ele falou assim, você, e a partir de você eu vou fazer algo. Então, irmão, é interessante para nós pensarmos que nós estamos falando de um só homem, Gideão, mas aqui, eu não sei quantas pessoas estão nos vendo, ou quantas pessoas vão nos ver, mas a partir de você, Deus vai fazer algo novo. A partir deste momento, Deus vai ministrar algo na sua vida que vai te levar para um outro nível, um outro patamar, né? Que Deus vai conduzir você para que você seja exaltado, e essa era a beleza, né? E é interessante, irmãos, estou encerrando, tá? É interessante que Deus ainda fala com Gideão. Gideão, se você ainda está com dúvida, desce com Purá, lá no meio do arraial dos inimigos, e você vai ouvir uma história lá, um sonho.
né? E ele desce lá e ele vê 2 homens conversando, né? E a fala desses homens a nação de Israel vai invadir esse lugar e nós vamos morrer, né? Só que nós estamos falando de um exército que a Bíblia diz que era como um enxame, né? Milhões de pessoas, né? Uma guerra, uma batalha imensa, né? Eram os midianitas, amalequitas, era muita gente que estava em oposição à nação de Israel. Então, isso ressalva algo para nós aqui, irmão. Grave isso, grave isso. A atitude que você vai tomar, irmão, ela vai levar você para um estado de vitória, porque lá no arraial do inimigo, Deus já fez a bagunça. Lá onde está o seu problema, lá no banco, né, onde você, puxa, só cresce. Não, é lá. Deus já te deu vitória lá. O que Deus está esperando de nós é a atitude. Deus está esperando de nós a disposição de sair da poltrona, a sair da zona de conforto e ir fazer o que Deus quer que você faça. Era justamente isso. E Deus estava procurando no nosso coração uma indignação. Deus estava procurando dentro de nós, né, uma vontade diferente de fazer coisas sobrenaturais. Sabe, irmãos? É isso que eu tenho para falar para você. Eu queria que o Espírito Santo ministrasse no seu coração, que Deus falasse profundamente. Eu queria dizer para você aqui, eu tenho mais alguns tópicos, mas eu vou encerrar, né, que você dependesse completamente da vontade de Deus, que você não visse a vida a partir de você, mas você visse a vida a partir de Deus, daquilo que Deus falou para você, né, que o Senhor cure você, todos nós, né, que o Senhor restaure a nossa saúde, que nós possamos permanecer. Mais uma vez vivos, o que vamos fazer com a vida? Né? Vamos fazer o quê? Né? Para onde nós vamos? Né? Aonde chegaremos? Então, tenha discernimento, né, espiritual, peça para o Espírito Santo sabedoria, peça para Deus fazer grandes coisas e use da sua autoridade espiritual. Irmão, você é poderoso, Deus tem poder sobre você. Deus deu poder para o homem, né? E Deus, quando nos instituiu, e eu gosto disso, né? A palavra de Deus, quando fala lá em Moisés, né, e Deus considera o que Moisés vai falar para tomar uma atitude, irmão, sabe por quê? Porque Deus colocou poder sobre nós. E foi isso que Jesus fez com todos nós, né? Ele deu, ele falou assim, vá, porque vocês vão fazer a diferença. É nisso que eu creio, irmão, é nessa possibilidade, nesse avanço da igreja, nesse avanço pessoal da sua vida, nessa construção nova que vai levar você a um outro patamar, a um outro lugar. Irmãos, e quando você reconhece isso, quando você deixa o Espírito Santo convencer dessas verdades, irmão, você se torna uma potência na presença de Deus. Né? Você começa a tomar atitudes, pequenas coisas, você vai derrubando altares na sua vida, e quando você vê, você já está voando, né, num outro patamar, de uma outra forma. Eu encerro aqui falando aqui sobre Mateus 16, verso 18 a 20, né? Jesus pergunta para os discípulos, né? Ele pergunta para os homens, né? Quem dizes que eu sou? Né? Aí os homens dizem, você é Elias, né? Você é o profeta, você é Jeremias, né? E ele vira para os discípulos e fala assim, vocês, quem dizem que eu sou? Né? Aí Pedro, irmão, ele vira para Jesus e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E eu gosto disso, irmão, como eu gosto disso. Né? Aí a palavra de Deus diz assim que Jesus vira para ele e fala assim, não foi carne e sangue que revelou isso para você, foi meu Pai que está no céu. Aí Jesus devolve para ele e diz assim, ó, pois também eu te digo, olha isso, que legal, cara, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E então mandou que os seus discípulos e ninguém dissessem essas coisas. Irmão, quando você reconhece quem Cristo é, quando você fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, irmão, a impossibilidade acabou, a luta para, a guerra ela encerra, né? E aí Cristo, lá do alto céu, ele fala assim, tu é a minha igreja, e sobre você eu vou colocar poder, autoridade, força, ânimo, fé, e você vai fazer coisas que você diz que é impossível fazer. E eu quero que você entenda isso. Coisas impossíveis podem acontecer a partir de você. Coisas sobrenaturais podem acontecer a partir de você. Coisas que somente Deus poderia fazer, irmão, tirar você de uma condição humana pequena e levar você para uma estatura de varão perfeito, de guerreador, chefe, irmão.
poder e autoridade sobre a tua vida. É o que Deus tem para fazer com você. Levar você para um nível novo de entendimento, um nível novo de compreensão, de fé, de força, de intimidade. Eu te abençoo com toda sorte de bênção. Tu és a igreja do Senhor. Tu és o Filho do Deus vivo. Você é co-herdeiro de Cristo. Sobre a tua mão está a bênção de Deus, o valor, a glória. Para a glória do Senhor. Irmão, feche seus olhos. O Senhor te abençoe. Pai Santo, eis aqui a tua igreja, o teu povo, Senhor. Toca eles com poder e com autoridade. Eu sei que o Senhor falou algo ao coração desses irmãos amados. Eu sei que o Senhor deixou algo para eles de entendimento, cara. Algo que vai mexer com o entendimento deles, que vai levar eles para um novo nível, um novo patamar. Pequenas atitudes, Pai, da nossa parte vão transformar a nossa história, vão transformar o nosso cativeiro. E eu abençoo você, meu irmão. Eu abençoo a causa. Apresente a causa agora diante de Deus. Em nome de Jesus, teu inimigo está vencido, irmão. Teu inimigo está vencido, como Golias foi vencido antes da batalha, antes da pedra. Ele já tinha sido vencido. A vitória o Senhor já entregou. A bênção de Deus ele já entregou. Irmão, parta desse princípio, do propósito que Deus estabeleceu sobre você, e sobre a tua casa, e sobre a tua família. E a partir daí, grandes atitudes, pequenas coisas vão mudar, e grandes coisas vão ser transformadas a partir de algo novo da parte do Senhor. Eu te abençoo. Penha, eu abençoo vocês com toda sorte de bênçãos, e vocês vivam este poder, esta autoridade nesse tempo, e que a vida ela possa ter um novo sentido para cada um de nós, porque a partir daí, o reino de Deus será estabelecido. Amém? Deus abençoe vocês, irmãos. Muito obrigado aos líderes pelo convite, obrigado ao Ailton, né? Muito obrigado aí aos irmãos, ao Sidney, né? A toda a liderança aí pelo convite, privilégio poder ministrar aqui, ter esse tempo com vocês. Que Deus abençoe muito. Amém?